Olá, glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor, meu Deus maravilhoso. Como que você está? Como é que você passou o seu dia? Tudo na paz? Tudo na bênção? Glória a Deus, aleluia. Espero que você esteja aí animado. Espero que você esteja tremendamente abençoado. Eu espero que você esteja em paz. A paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa, em todos os lugares aonde você estiver, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade àquela série que nós começamos ontem, no vídeo passado, sobre fundamentos. Os fundamentos cristãos. Como que nós podemos estar fundamentados para seguir aquilo que Deus tem preparado para nós? E hoje eu quero falar com vocês sobre o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Em tudo que nós fazemos na nossa vida, nós procuramos ter um propósito, ter um objetivo, ter um foco, para que nós possamos alcançar, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos seguir aquele caminho, andar nos caminhos certos. Com Deus não é diferente, na nossa caminhada cristã não é diferente. Depois que a gente vai a uma igreja, ou mesmo num evangelismo de rua, ou mesmo com alguém pregando o evangelho para nós e nós decidimos entregar a nossa vida para Cristo, entregar a nossa vida para andar nos caminhos do Senhor, para aceitar os propósitos de Deus na nossa vida, nós precisamos ser discipulados, nós precisamos ser direcionados, nós precisamos começar a aprender como é andar nos caminhos de Deus. O que é andar nos caminhos do Senhor? Como é que a gente faz para andar nos caminhos de Deus? E uma das primeiras coisas que nós somos levados a aprender é qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O que Deus quer de mim? Qual o propósito que Deus tem para mim? Qual o propósito que Deus quis, quer e vai querer eternamente conosco, os seres humanos? Sabe, a vida de um discípulo, ela não está sem direção, ela não é uma coisa assim, que você vem, aceita Jesus na igreja e depois fala, não, agora é só esperar para chegar no céu. Não é assim. Existe um processo, existe uma caminhada, existe um aprendizado da palavra de Deus, existe uma vontade de ler a Bíblia, conhecer a Deus através da sua palavra. E quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, quanto mais nós vamos nos achegando perto de Deus, mais nós vamos entendendo o seu propósito para a nossa vida. Mais nós vamos chegando perto daquilo que Deus sempre quis para nós. Nós precisamos ter uma visão geral do todo, ter uma visão geral do reino de Deus, ter uma visão geral do coração de Deus, para que a gente possa compreender o que Deus quer da nossa vida. E para depois começar a encaixar as diversas partes do Evangelho, as diversas partes dos ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus trouxe para nós. E praticamente 100% das vezes, nós cometemos um erro quanto ao rumo que a nossa vida recebe, toma, depois que a gente toma a decisão de entregar a nossa vida para Jesus. A gente não pode, sabe, simplesmente estudar. Não, vou aqui falar do propósito de Deus. E aí eu vou chegar e jogar um monte de teoria em cima da sua cabeça. Não, não é assim. Isso tem que ser vivido, isso tem que ser colocado em prática. O propósito de Deus para nós, ele é uma coisa que tem que ser praticada.
é uma coisa que tem que ser vivida. Tudo na nossa vida, a maneira de viver, o nosso comportamento, o nosso trabalho, o nosso esforço, é dirigido para um alvo. Sabe, é levado para uma meta que nós temos e por isso o propósito deve se tornar o nosso propósito, o nosso alvo. O propósito de Deus deve se tornar o nosso alvo, a nossa meta. Se nós quisermos cooperar com Deus, nós devemos conhecer os seus desejos. Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus porque ele conhecia aquilo que Deus queria, aquilo que estava no coração de Deus. Davi passou a amar aquilo que Deus amava. A intimidade de Davi com Deus passou a ser tão forte que ele começou a entender o que estava no coração de Deus, entender o propósito de Deus para a nossa vida. Tudo que nós fazemos só terá um valor eterno à medida que nós comecemos a cooperar com o propósito de Deus. Tudo que a gente faz dentro dos princípios cristãos, dentro da nossa caminhada cristã, ele só vai ter um efeito, só vai gerar quando nós estamos cooperando com o propósito de Deus. Nós cometemos um erro muito comum. Muitos de nós, a gente vive vários anos sem conhecer qual o propósito de Deus para a nossa vida. Nós criamos erradamente que nosso alvo como cristão é chegar no céu, como a gente já falou anteriormente. Nós víamos uma Bíblia com um enfoque humanista. Não, a Bíblia só quer saber de salvar o homem. É o homem no centro. O homem está no centro de tudo. Né? O propósito é a salvação do homem. Tudo gira em torno do homem e das suas necessidades. Não, isso é um erro. Isso é um erro muito grande. Essa visão ela está equivocada, ela está errada. Essa visão ela ocorreu porque a gente sempre viu o propósito de Deus começando com a queda do homem. A gente sempre pensou que as coisas de Deus começaram quando o homem caiu. E na realidade isso não é assim. Vem muito antes. Vem lá da criação. É claro que Deus quer salvar todos os homens. Isso é lógico. Jesus ainda não voltou, sabe por quê? Porque muita gente ainda está perdida. Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza que você subiria para os céus com Jesus? Você tem certeza que você está preparado para Jesus voltar hoje? Se nós que já somos convertidos e já entregamos a nossa vida para Jesus, nós não temos essa certeza, imagina aqueles que não tomaram essa decisão ainda. Talvez um parente seu, um familiar seu, bem chegado. É por isso que Jesus não voltou ainda. Então a gente precisa entender que Deus quer salvar a todos, com certeza. Né? Nós vemos isso claramente nos textos de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e principalmente o versículo mais conhecido, João 3,16. Né? Onde esse texto diz que Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito de Deus ele não surgiu com a queda do homem. É algo que já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Lá em Efésios, no capítulo 1, no capítulo 1, versículos 3 a 5 e também no versículo 11, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua bondade. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito
daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Sabe, se a gente pensar um pouco sobre isso, essa ideia de que Deus quer salvar o homem e o propósito de Deus é salvar o homem, a gente pensa assim: se antes da fundação do mundo Deus tinha o propósito de salvar o homem, então Deus é cúmplice do pecado do homem. Porque Deus necessitava que o homem pecasse para cumprir o seu próprio propósito. Quando Deus disse, não coma desse fruto, na verdade ele queria que o homem comesse e pecasse, ficando perdido em trevas. Deste modo, Deus poderia cumprir o seu propósito de salvar o homem e mostrar o seu grande amor. E isso é totalmente absurdo. Essa ideia de que o propósito de Deus é salvar o homem, ela é totalmente absurda, ela não existe. Tudo isso é uma grande confusão. Deus jamais quis que o homem pecasse. A salvação não era o propósito do coração de Deus. A redenção foi necessária por causa da queda. A queda não foi programada para que houvesse salvação. Nós precisamos conhecer qual era a primeira intenção de Deus, qual era o propósito de Deus, o que Deus tinha em seu coração quando ele criou o homem. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: qual o propósito de Deus a criar o homem? E nós vemos a resposta dessa pergunta lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 a 28. Esse trecho da Bíblia, ele nos diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Escuta bem, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Olha só, nós temos uma ilustração aqui que é bem interessante. Essa ilustração ela nos mostra o seguinte, veja bem, nós temos a eternidade passada, a criação do homem e da mulher, e a eternidade futura, ou seja, a terra dominada pelo homem com seus filhos, sua descendência. Esse era o propósito de Deus. Sempre foi o propósito de Deus, criar o homem para que ele dominasse sobre a terra, e com esse domínio ele trouxesse louvor e glória ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Quando Deus fez o homem, ele queria ter filhos com a sua imagem, com a sua natureza, com a sua vida. Deus queria ter uma grande família que expressasse na terra a sua glória e autoridade. Por isso, Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. Sabemos que cada ser vivo se reproduz segundo a sua própria espécie. Então, quando Adão e Eva se multiplicassem, reproduziriam filhos à imagem de Deus. E essa seria a família de Deus. E como que o pecado interferiu nisso? Através do nosso livre-arbítrio, que foi uma coisa que Deus colocou sobre nós. Através da nossa rebeldia, através da nossa tentação de procurar ser igual a Deus. O pecado entra no mundo. Todos nós conhecemos a triste história. O pecado de Adão foi uma intromissão violenta e diabólica no propósito de Deus. Por causa do pecado, o homem se tornou culpado, alvo da ira de Deus, merecedor de castigo eterno, expulso da presença de Deus e sem comunhão com ele. Em Romanos 6:23, nós lemos que o pecado, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a partir do momento que a gente peca, nós vamos morrer, invariavelmente. O problema não foi apenas que o homem se tornou culpado diante de Deus, mas também que a sua própria natureza se corrompeu e se estragou.
O homem perdeu a vida e a imagem de Deus. Tornou-se outra criatura, não era mais o mesmo homem. Era um homem morto para Deus e inútil para o seu propósito. Tanto que quando o homem peca e Deus vem conversar com ele, como fazia todos os dias, Deus chama o homem e o homem se esconde com medo. Porque estava nu, porque a mulher o enganou, porque ele fez... Não importa o motivo, mas ele não era mais parte do propósito de Deus. Olha só que interessante. Nós vemos aqui nessa outra imagem, nós vemos assim, o homem, a mesma criação da imagem anterior, o homem está aqui, só que ele cai. Ele sai daqui da eternidade futura e ele cai. E por causa dessa queda, Deus precisa ter um plano para redimir, para trazer a redenção do homem. É por isso que veio a redenção, não porque a salvação do homem é o propósito de Deus, não. A redenção, a salvação, ela veio por causa do pecado, porque o homem se desviou do propósito de Deus. E tendo se desviado, foi necessário que o homem pegasse, que Deus pegasse aquela situação criada pelo homem, como ele faz até hoje. Até hoje Deus faz isso. Ele pega uma situação ruim, criada pelo homem, e transforma essa situação em bênção. E foi exatamente isso. O plano da redenção, o plano da salvação, é justamente para que o homem possa voltar ao propósito original de Deus. Glória a Deus! Estamos entendendo até aqui? Aleluia! Que bênção! Isso é bom demais. Olha só, vamos continuar. Em Gênesis 5:3, capítulo 5, versículo 3, nós lemos assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Todos se extraviaram. Romanos 3:12 diz: todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E aí a gente pergunta novamente, será que Deus desistiu do seu propósito? Será que por causa dessa queda do homem, de Deus precisar fazer um novo plano, um plano de redenção, ter que transformar uma situação ruim criada pelo homem para que retornasse ao propósito? Será que Deus desiste desse propósito que ele tem? Não. De forma alguma, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, ele cria o plano da salvação. Deus nunca mudou o seu propósito inicial. Ele não tem diversos planos, não. Ele não criou um novo alvo, nem desistiu do que queria desde o princípio. O propósito de Deus é imutável, nós vemos isso lá em Hebreus 6:17. Agora, por que todos os descendentes do primeiro homem ficaram inúteis para o seu propósito? Deus tem que criar uma nova raça. Como Deus fez isso? Pelo novo nascimento. Nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 48. Pelo nascimento natural da carne e sangue, pertencemos à raça de Adão, estragada e inútil. Pelo novo nascimento, que é pelo Espírito Santo, nós nos tornamos participantes da raça celestial novamente e voltamos a pertencer ao propósito de Deus. Adão perdeu a imagem de Deus porque foi rebelde. Está lá em Gênesis 3, versículos de 1 a 7. Jesus sempre fez a vontade do Pai. Está lá em João, capítulo 4, versículo 34. Em tudo lhe agradou também em João, capítulo 8, versículo 29. E foi obediente até a morte. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Olha só que interessante essa outra imagem. Nós tínhamos a natureza de Adão. E pelo novo nascimento, através do Espírito Santo, lembrando que a natureza de Adão, caída, rebelde, e pelo novo nascimento, através do Espírito Santo enviado por Jesus,
nós voltamos a ter a natureza de Deus. Em Jesus, com o Espírito Santo e o novo nascimento, nós voltamos a ter novamente a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, e voltamos ao propósito original de Deus, que é isso que Deus quer, que a gente tenha, seja o propósito natural de Deus, aquele propósito original, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Aleluia! Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós lemos assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O homem se torna uma nova criatura, recebe a natureza de Deus novamente. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E a imagem daquele que o criou. Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Quando crê naquele que o Pai enviou, João, capítulo 6, versículo 29, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e perde a sua vida. Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. Recebe o senhorio de Jesus, Romanos, capítulo 10, versículo 9, e se batiza em Cristo. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Toda a glória do plano de Deus não se perdeu com o pecado. Deus não desistiu do seu propósito. Qual é a esperança de Deus para cumpri-lo? Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Glória a Deus, porque Jesus veio justamente para nos levar de volta ao propósito de Deus. Olha que bênção, que maravilha. Sabe, a salvação é um meio. A salvação não é um fim. A salvação não veio para ser o fim. Não, a salvação é uma ferramenta, é um meio para que nós cheguemos ao propósito original de Deus. A obra redentora de Cristo Jesus é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que corremos o risco de vê-la como se fosse o todo. Só que ela não é o todo. Jesus veio para cumprir um meio de nos salvar. Deus não podia mais olhar para o ser humano por causa do pecado, por causa da sujeira, da lameira que nós nos metemos. Deus não podia olhar para nós. Deus só pôde olhar para nós a partir do momento que Jesus derramou o seu sangue para nos salvar. Essa salvação é tão grandiosa que temos a tendência de confundi-la com o próprio propósito de Deus, mas não é assim. Jesus Cristo é admirável Filho de Deus. Com sua obra redentora, deu uma nova vida ao homem, restaurando-lhe a comunhão com o Pai, e também deu a Deus os recursos da infinita graça para que ele continue com o seu plano eterno. A redenção efetuada por Jesus Cristo e encarnada pela Igreja é o meio para Deus restaurar todas as coisas e assim concluir o seu propósito. Dá uma olhada nessa última imagem que nós vamos mostrar agora. Olha só que interessante. A mesma imagem, só que agora de uma forma completa, a mesma imagem que a gente vem vendo desde o princípio. Aqui a criação do homem e da mulher, a queda do homem, a redenção de Jesus e o propósito de Deus se cumprindo na eternidade futura. Muitos filhos dominando a terra, dominando toda a criação sendo redimida juntamente com os homens. A palavra de Deus diz que toda a criação aguarda a revelação de Deus em nós. Olha que maravilha! Nós voltamos ao propósito original de Deus. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E aí nós chegamos ao final, descobrindo verdadeiramente qual é o propósito de Deus. Como que se define o propósito de Deus hoje? Hoje nós vemos o propósito de Deus lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
e nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a boa vontade, segundo a maravilha da sua vontade. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, nós lemos assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esses dois textos, eles nos mostram com muita clareza o propósito de Deus. Podemos definir o propósito de Deus assim: Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Vejamos por etapa, uma família. Isso nos fala de unidade. Muitos filhos nos fala de multiplicação. Os discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, e a palavra de Deus vai se propagando, vai sendo ensinada. E as pessoas vão sendo discipuladas, vão entendendo o propósito de Deus e entrando no processo de santificação, de se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus. E aí nós chegamos no último ponto, semelhantes a Jesus. Isso nos fala de edificação. Deus não se contenta com quantidade, nem se satisfaz com números. É necessário que seus filhos tenham qualidade de vida, que vivam como Jesus, sejam mansos, humildes como Jesus, Mateus 11, 29. Sejam santos como Jesus é santo, 2 Pedro 1, 5. Sirvam como Jesus serviu, João 13, 14. Preguem ao mundo como Jesus pregou, João 17, 18. Perdoem como Jesus perdoou, Colossenses 3, 13. Amem como Jesus amou, João 13, 34. Que andem como Jesus andou, 1 João 2, 6. E principalmente, que orem, que tenham intimidade com Deus, como Jesus orou e tinha intimidade. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Qual nossa posição dentro do propósito de Deus? Quando nós compreendemos e abraçamos o propósito de Deus, ele se torna o nosso chamado e a nossa vocação. De uma maneira simples, podemos definir a nossa vocação como um chamado para sermos participantes do propósito de Deus e cooperadores do seu cumprimento. Que Deus ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos a esperança desse chamamento, a fim de que o propósito eterno seja para nós muito mais que um estudo de uma apostila, que uma aula. Aquele que recebe o propósito de Deus em seu coração compreende o seu chamado e torna-se prisioneiro dessa vocação. Devemos andar de modo digno dessa vocação e nos esforçarmos para confirmá-la. 2 Timóteo 1, versículos 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou como uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos acompanhe nessa série. Seja abençoado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você ande, por onde quer que você vá. Seja você uma bênção. Tome para você o propósito de Deus, fazer parte de uma família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória do nosso Pai eterno.
Que Deus te abençoe. Abreijos para você e até o próximo vídeo.